10h20, estou recebendo a visita de Eliana Beber, professora, hoje já aposentada, e que foi homenageada com o reconhecimento, com o prêmio Mérito Educacional na educação catarinense. Dona Eliana, bom dia, muito obrigado pela participação hoje aqui na Boca do Povo. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os seus ouvintes. Realmente é um prazer, além de ter revisto você, que já fazia um bom tempo que não nos víamos ao vivo e em belas cores, e é muito agradável falar daquilo que toca o coração. E deixe-me só iniciar, você falou, eu hoje sou professora aposentada. Sim, já questionei várias pessoas quando vou fazer alguma ficha de entrevista ou mesmo de consulta médica, e aí quando chega na hora de colocar a profissão, as pessoas dizem, qual é a sua profissão? Professora. Sim, qual é a escola? Não, eu hoje já sou aposentada. Ah, então eu risco aqui aposentado, professor e põe aposentado? Eu disse, não. Jamais, não, né? Aposentado não é profissão. O que você poderá fazer é assim, professora aposentada. Mas se você tirar o aposentado, melhor ainda, porque eu serei professora a vida toda. E hoje é professora dos netos, sem né, dúvida, Dona Eliana? Sem dúvida. Passando todo esse conhecimento que a senhora teve. Não só o conhecimento da disciplina que eu trabalhei, que foi a língua portuguesa, mas também de vida. Eu defino o magistério com duas palavras: amor e exemplo. Se eu não souber dar amor e se eu não souber dar o exemplo, eu não vou educar. Dona Eliana, nessa data tão especial, que é essa quarta-feira, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, o que a senhora pode falar para as mulheres professoras? A profissão de ser professora, ela evoluiu muito nos últimos anos, né? Não tem Hoje dúvida. nossos filhos não vão apenas para a escola para aprender a ler, escrever ou somar e diminuir. Eles vão para a escola para aprender a ser um cidadão, aprender em viver com diferenças. E tudo isso recai nas costas do professor, da professora, né? E a maioria é professora, né, nessa categoria. Não tem dúvida nenhuma. A vida moderna, ela precisou, ela exige que os pais estejam fora do lar para promoverem a subsistência, não só do espaço físico onde residem, mas também a manutenção através de alimentos e conhecimento para os seus filhos. E aí deixam de ter um tempo bastante precioso para estarem com os seus filhos. E colocam essa responsabilidade maior na escola. A escola, ela transmite conhecimento e aperfeiçoa a educação. O princípio educacional, na minha visão, precisa vir de casa. E lá na escola, em comunidade, porque mesmo que a sala de aula tenha 6, 7, 8, 10 alunos, é uma comunidade. Então, para eu aprender a estar nessa comunidade, eu preciso de princípios. E lá na escola, esses princípios serão moldados e não ensinados. Eu vejo assim a escola. E hoje, justamente por esse grande impasse que os pais estão muito ausentes fisicamente, acaba fazendo falta. E sabe o que eu fazia na época, Jorge? E sugiro aos professores hoje que, se quiserem experimentar, vão ter uma bela experiência. Na época que eu trabalhei na escola estadual, que a minha escola foi o Santos Dumont, no Garcia, nós não tínhamos alguém que cuidasse dos alunos durante o recreio. E aí era feito escala para que nós estivéssemos no pátio com eles em determinados dias da semana. Eu, muitas vezes, peguei dos meus colegas esse trabalho, porque eu me sentia muito bem lá no pátio com os alunos. Eu, muitas vezes, fui confessionário desses alunos. E o que é que eu ganhava com isso? Sabia identificar determinado comportamento em sala de aula, porque ele já havia contado para mim em segredo lá no pátio. Então, mas esse princípio não é meu, Jorge e Rádio 20. Esse princípio eu peguei de Dom Bosco.
Dom Bosco, um grande educador, fundador da congregação sacerdotal salesiana, ele dizia o seguinte: o verdadeiro mestre é aquele que não fica recluso na sala de aula, mas vai ao pátio com seus alunos. E este ir ao pátio com seus alunos, eu tenho prova disso, o quanto foi importante. Hoje, revendo ex-alunos, eles fazem esse comentário comigo. Isso me deixa extremamente feliz. Então, tente fazer isso para ver se você não vai se sentir bem. É muito importante. A senhora, qual é a história da senhora na educação? Quando a senhora decidiu ser professora? Jorge e rádio ouvintes, desde que eu me entendo, né, essa expressão bastante popular, desde que eu me entendo como gente, eu dizia que eu queria ser professora. Já quando era criança brincava nesse sentido? Brincava como professora, pegava os vizinhos, que eu morei, quando criança, morava na Rua Capinzal, e na época a Rua Capinzal não tinha essa ponte maravilhosa que tem agora, ligando a Rua Centenário. Era popularmente a Pinguela. Então era uma pontezinha de balanço, de madeira, e passavam só pedestres na nossa rua. E aí, então, eu pegava os vizinhos, lógico, os mais novos do que eu em idade, né? Colocava sentadinho num banco de madeira que o meu pai tinha na frente da casa, e ali eu dava as minhas aulas. Às vezes com as bonecas também, embora eu nunca tive tantas bonecas assim. E para ir para o curso normal, porque eu sou normalista, eu sou professora normalista, eu tenho mais orgulho, Jorge, de dizer que eu sou professora normalista do que eu sou professora formada em nível de 3º grau. Que, no caso, a universidade foi o curso de letras que eu fiz. Eu me formei em 1968, no Colégio Sagrada Família. Na época se chamava Escola Normal Sagrada Família, e lá nós tínhamos todo o aparato de conhecimento para estarmos numa sala de aula. Hoje eu ainda tenho, fazendo parte do meu convívio, não do dia a dia, mas de uma forma esporádica, de Dr. Maurici Nascimento, que foi meu professor de puericultura no curso normal. E assim outros professores que marcaram muito a minha existência. Em 1969, até recordava ainda essa semana, no dia 3 de março de 1969, é o registro do meu primeiro emprego. Ou seja, passou de meio século, que foi o Colégio Sagrada Família. Lá eu fiquei até 1977, quando, naquele final de ano, eu fiz concurso para o Estado de Santa Catarina e iniciei, então, no Santos Dumont, em 1978. E o que motivou a senhora a buscar um concurso público, né? Trabalhar numa escola pública? Primeiro, para ter uma experiência diferente de uma escola particular. E o segundo é uma garantia para uma futura aposentadoria. Sem dúvida nenhuma, não podemos negar isso. Mas isso também não quer dizer que houve acomodação. Tudo o que eu fiz, tudo o que eu consegui realizar na escola particular, que foi o Sagrada Família, eu tentei fazer no Santos Dumont. Lógico, a questão financeira fala bastante alto, né, de proporcionar em nível municipal ou estadual, ou até federal mesmo, mas era possível realizar muito, sem dúvida. E a senhora ficou sempre no Colégio Santos Dumont, no Garcia? Sim, lá era o meu Até ponto. se aposentar? Sim, mas teve uma época, como eu morava na Ponta Aguda, e existe ainda uma escola estadual ali próximo ao SENAC, que é Júlia Lopes de Almeida, e como o Estado tem ingerência tanto numa escola deste bairro como naquela outra, eu solicitei à 4ª Coordenadoria Regional de Ensino se eu não poderia, ao invés de prestar os meus serviços no Santos Dumont, prestar na Júlia Lopes de Almeida, que era próximo de casa, que eu ia a pé. Para eu ir para o Santos Dumont, eu precisava ou de ônibus ou de carro. E a direção, na época, concordou plenamente, então eu fiz essa experiência de ser professora na Júlia Lopes de Almeida. E lá tive vários alunos que ainda me encontro hoje.
Isso eu acho que é o mais gratificante da profissão, né? A senhora pegar crianças e depois encontrá-los adultos e realizados, né? Sem dúvida. Durante essa trajetória toda minha do magistério, eu tive 3 grandes alegrias. 3 alunas chegaram e disseram: Dona Eliana, eu sou professora de português por causa da senhora. Veja que responsabilidade a minha também. Aí, imediatamente, vem a imagem do Pequeno Príncipe, né? Uhum. Sou eternamente responsável por aqueles que cativo. E hoje, uma dessas meninas é coordenadora de ensino do Colégio Sagrada Família do 6º ao 9º ano. Isso, para mim, é uma alegria incontável. Que bacana. E o que significou para a senhora o reconhecimento de todo esse trabalho, desses anos de trabalho dedicado à educação pública, através do Prêmio Mérito Educacional que a senhora recebeu lá na Assembleia Legislativa? Foi do Conselho Estadual de Educação. Do Conselho Estadual de Educação. Quem me proporcionou essa emoção foi a nossa ex-secretária de Educação aqui de Blumenau, Patrícia Liders, que hoje é secretária adjunta do Estado na área da educação e faz parte do Conselho há 3 anos. E veja só que responsabilidade é minha. Ela está lá nesse tempo de 3 anos e nunca tinha proporcionado a entrega desse diploma para ninguém. Eu fui a primeira. Olha que responsabilidade a minha também. Eu disse: Patrícia, eu fico muito mais emocionada e muito mais responsável por esse prêmio. E o que me deixou muito feliz, Jorge, rádio ouvintes, foi que eu estou vivenciando esse prêmio. Ele aconteceu enquanto eu tenho as minhas faculdades mentais plenamente ativas e estou vivenciando essa emoção que a Patrícia, através dela, me proporcionou. Foi uma tarde do dia 27 de fevereiro muito marcante na minha vida. A família em si, por ter sido numa segunda-feira, é difícil acompanhar. Hoje, com todas as atividades que os membros de uma determinada família têm, é difícil reunirmos a todos. Mas o Dalírio esteve comigo presente o tempo todo, porque ele foi uma das peças fundamentais para eu chegar onde eu cheguei. Eu não cheguei sozinha. Uma andorinha só não faz verão. Isso é um ditado bastante antigo e certeiro. Ele me proporcionou sempre as oportunidades para eu continuar sendo professora. Ficou com atividades domésticas. Minha mãe também foi uma pessoa extremamente importante nesse tipo de atividade, com relação aos nossos 3 filhos. E hoje ele é um grande incentivador que eu continue essa trajetória no contraturno com os netos. Isso, para mim, é uma alegria muito grande. Antes da gente entrar na questão da educação em casa, eu queria que a senhora refletisse um pouco aqui com a gente. Onde é que a educação precisa avançar? Há muitos anos se fala que o Brasil precisa evoluir na educação. De que forma seria essa evolução na visão da senhora, que tem toda essa experiência de vivenciar uma escola pública? Um investimento maior, eu diria que é o primeiro passo. A valorização do professor. O que está acontecendo já há algum tempo aqui com o município de Blumenau. E existem outros municípios também, Brasil afora, que têm essa valorização ou que proporcionam essa valorização. E precisaria melhorar essa questão financeira. Porque você sabe, Jorge e rádio ouvintes, hoje nós, para termos tranquilidade, precisamos ganhar bem e fazer, então, com que o professor não precise trabalhar 3 turnos. Eu fui uma pessoa extremamente privilegiada. Eu trabalhei 2 turnos, mas não foram os 25 anos. Foi uma parcela bem maior do que a metade, mas eu pude ficar, enquanto os meus filhos eram pequenos, juntamente com eles em casa, para auxiliá-los nas tarefas da escola e, ao mesmo tempo, eu me preparar para o período em que eu iria lecionar. E aí saíamos todos juntos para a escola, porque ou eles estavam a caminho da Escola Santos Dumont, ou eles iam comigo para o Santos Dumont. Porque jamais eu poderia
proporcionar ou permitir que eles fossem estudar numa escola particular se eu era professora pública. Então, vamos valorizar a escola pública. E eu valorizo essa escola pública. E ela é muito importante, porque ela também tem a condição de participar nessa questão financeira com os pais que não precisam pagar a mensalidade. Mas a valorização do professor eu colocaria como primeiro lugar. Porque se o professor é valorizado economicamente, ele tem motivação maior para poder estudar no outro turno, buscar mais conhecimento, buscar aperfeiçoamento. Mas, para isso, ele precisa de disponibilidade de tempo. Quando eu estava na ativa, existiam as horas-aula vagas. Então, se, por exemplo, eu era contratada para 20 horas aulas, mas, na verdade, eu dava 16. E as outras 4, eu ficava na escola estudando. Isso é muito importante. Então, fazer essa diferença faz com que o professor se obrigue a ficar ali na escola, lendo, estudando, pesquisando. E hoje é tão fácil. Quando eu era estudante, provavelmente você também pegou isso, quando tínhamos que fazer alguma pesquisa, nós íamos no Delta La Russe, na Barça, no Tesouro da Juventude. Hoje, a resposta está na palma da mão, no celular, está no iPad. Então, é muito mais fácil. Mas, para isso, ele precisa ter um celular que faça essa adequação, precisa ter um iPad que também faça essa adequação. E, para isso, ele precisa de tempo. E ser educado para saber fazer a também pesquisa correta também, né? Também, porque o importante é você atentar bem para esse detalhe, porque o famoso Dr. Google, ele é muito importante, mas tem que saber usá-lo. Exatamente. O ensino doméstico, Santa Catarina acabou criando uma lei, né, abrindo a possibilidade. Como é que a senhora avalia isso? A senhora tem netos, a senhora trabalha com o estudo dos netos também, auxiliando. A senhora acha que é possível formar crianças em casa? Eu não concordo, Jorge. Se os meus netos vierem a assumir isso, logicamente eu vou respeitar, porque eu sou a nona deles. Os pais têm uma responsabilidade direta muito maior do que a minha, não tem dúvida nenhuma. Mas, se for questionada, eu vou dizer que não. E eu vejo um grande ponto negativo do estudo em casa é a falta da comunidade. Nós somos seres sociais, nós precisamos estar em comunidade. Ainda mais hoje em dia com tantas diferenças, né? Se não saber lidar com as diferenças, como é que vai ser esse cidadão do futuro, né? Que em casa ele é um privilegiado. Então, ele tem ali os pais, talvez irmãos ou uns tios mais próximos e os próprios avós. Então, essa é a visão que ele tem do mundo. Aí, quando ele vai para a rua, ele encontra o autista, que hoje, por consequência, há um diagnóstico bem mais apurado sobre o autismo. Então, quantos casos de crianças autistas, jovens mesmo, ou até adultos, quantas outras dificuldades de pessoas que precisam de bengala, de pessoas que precisam de cadeira de rodas. Então, saber, como você mesmo disse, observar essas diferenças estão no mundo. Eu ontem ainda via, não saberia repetir exatamente qual foi o instituto, porque se fica jogando de um lado para o outro no noticiário, mesmo na televisão, e eu vi uma pesquisa com jovens. O que você prefere? Colocar a sua mensagem no WhatsApp escrita ou através do áudio? Imediatamente eles colocaram o áudio, que torna-se mais fácil, porque ele não tem obrigação de escrever. Porque, volta e meia, eu recebo cada assassinato das palavras da língua portuguesa, que é impressionante. Eu comento com determinadas pessoas, olha, você precisa me proporcionar uma consulta ao oftalmologista, porque eu acho que essa cegou. Ou quando ouço, eu acho que eu vou precisar de um otorrinolaringologista. Outro grave erro dos nossos jovens hoje, eles têm preguiça de falar as palavras proparoxítonas, eles têm preguiça de falar as palavras polissílabas. Onde é que você vai hoje? Eu vou no otorrino. Não, você vai no otorrinolaringologista. Pronuncie, treine a sua língua, treine a sua voz, treine a palavra. Ela é grande, não tem problema. Trabalhe em cima dela.
as mídias digitais trouxeram outro problema também, dona Eliana, que é a questão das figurinhas, né? Você responde com figurinha, você já não nem fala e nem escreve. Exatamente. Somente manda uma figurinha, manda aquelas coisas, tal. Os emojis da vida, né? Isso, e aí você já está respondendo ou incentivando a continuidade de uma conversa. Aliás, isso já foi tema de muita discussão, né? O que as mídias sociais podem provocar na escrita, na interpretação e por aí adiante no futuro, principalmente na língua portuguesa, que vamos lá, não é uma linguagem muito fácil de ter total conhecimento. Não. Eu tive uma outra experiência nessa minha trajetória, Jorge, nos anos próximos a 2000, de ser integrante da equipe de professores que corrigiam as redações do vestibular. Eu fui extremamente privilegiada nessas ocasiões, porque normalmente caíam para eu corrigir os alunos que estavam se candidatando na área da saúde, ou seja, psicologia, enfermagem, odontologia, medicina, etc. O aprimoramento da escrita é visível com relação, por exemplo, às tecnológicas, às engenharias. Eu não preciso saber escrever, eu tenho que calcular. Não é isso. Você é brasileiro, você tem a obrigação de saber a sua língua. Eu tive alguns embates, até com professores na escola. Eliana, eu posso escrever assim ou de outra forma? Eu disse, eu vou lhe explicar primeiro. Não, só me diz como é que eu escrevo. Eu disse, não, então não digo. Quer dizer, perde-se uma grande oportunidade de aperfeiçoar o conhecimento, de aumentar o conhecimento por preguiça. Ontem ainda questionava, Luísa se escreve com S ou com Z? Ambos. Mas por que a diferença? Porque Luísa com S é de origem portuguesa. Aí tem acento agudo no I. E Luísa com Z é de origem francesa, não tem acento. Ambos estão certos, porque nós podemos usar, dentro da língua portuguesa, estrangeirismos. Podemos, é permitido isso. Mas também não podemos abusar e querer facilitar tudo. Não é assim. Estamos conversando com Eliana Beber, professora, que foi premiada com mérito educacional pelo Conselho Estadual de Educação. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar com a mulher, Eliana Beber. Eu quero questionar a senhora também, dona Eliana, sobre mulher e política. A gente volta já já. Rádio Itaberá de Blumenau, 98,7 MHz. Integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Parisoto Contabilidade, uma empresa voltada para o futuro, solidamente enraizada em nossos valores fundamentais. Fundada em 1996, com uma equipe de profissionais qualificados, especializados em diferentes áreas de atuação contábil e larga experiência. Visando atender às necessidades de nossos clientes com eficiência, desenvolvemos e implementamos soluções objetivas, de acordo com a realidade de cada cliente. Nosso trabalho é contribuir para o sucesso do seu negócio. Parisoto Contabilidade, na Rua Francisco Valdic, 1410. Telefone 3323-4871. O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio. Prepare-se. Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio. Uma campanha. Rádio Itaberá de Blumenau. No ar, na boca do povo. Em cima da notícia. Estamos de volta na boca do povo aqui na Itaberá 98,7 FM. Estou conversando com Eliana Beber, professora, premiada com mérito educacional pelo Conselho Estadual da Educação nesse Dia Internacional
aqui da mulher. Eliana Beber, que é esposa de um político muito conhecido aqui no estado de Santa Catarina, ex-senador Dalírio Beber. E daí, dona Eliana, sempre fica a pergunta, né? Se fala tanto no incentivo à participação da mulher na política. E a senhora que esteve durante todos esses anos acompanhando o marido da senhora, momentos alegres, momentos difíceis, a senhora nunca se interessou pela política? Espontaneamente, não, Jorge. Convites eu recebi, sem dúvida nenhuma. Mas eu preferi deixar o meu papel de esposa com uma participação maior com relação aos filhos, enquanto pequenos, sob minha responsabilidade, para que o Dalírio pudesse, então, ele agir, porque também fazer política partidária também é uma forma de ajudar o outro. É proporcionar facilidades às pessoas, porque ele pode abrir portas, e feliz aquela pessoa que pode abrir e abre, porque é muito triste quando eu sei e não faço, ou quando eu sei, mas eu não posso fazer. Agora, se eu sei e posso, eu tenho o compromisso de fazer. E isso o Dalírio sempre procurou e procura exercer, porque apesar de estar afastado de um cargo político partidário, mas ele está sempre na ativa nos bastidores. Então, eu preferi ficar nos bastidores. Aquele jargão, aquele ditado que diz atrás de um grande homem, uma grande mulher, não. Eu nunca estive atrás do Dalírio, eu sempre estive ao lado dele, dando todo o apoio que eu tinha condições e sabia proporcionar esse apoio. E, em contrapartida, ele também me deixou muito livre para poder atuar na área educacional com relação aos filhos. Nunca fui repreendida por ele por alguma atitude que eu tenha tomado, às vezes um pouco drástica, porque professor também sempre tem mania de achar que sabe tudo e que pode mandar em tudo. E depois, de uma forma bastante delicada, e nesse ponto dali ele é bastante cavalheiro, ele dizia, mas ali tu foste muito rígida com relação a eles. Agora vamos dar um jeitinho, vamos dar uma volta e consertar alguma coisa. Sim, nós fizemos isso. Porque os anos de convivência, Jorge, e nós tivemos a graça, agora no último dia 27 de janeiro, completamos as nossas bodas de ouro. Olha, parabéns. Então, são casal. 50 anos que nós estamos participando um do outro da sua vida. E isso é muito importante. Brigas? Sim, sim. Aconselhamentos? Muitos. Atividades compartilhadas? Inúmeras. Então, isso também é importante, exercer os vários papéis. Então, eu também, outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, isso, a Patrícia, quando apresentou a minha biografia lá no Conselho Estadual de Educação, dona Eliana nunca quis sair da sala de aula. É verdade. Eu fiquei durante 23 anos e meio trabalhando com o giz, o quadro verde. Inicialmente era o quadro negro, depois passou a ser quadro verde. Somente na minha vida profissional, durante 1 ano e meio, eu estive numa supervisão. E ainda foi uma supervisão que me trouxe inúmeras satisfações. Eu, de formação religiosa, por herança familiar, sou católica. Então, fiz vários trabalhos também na área da catequese, aqui na Catedral São Paulo Apóstolo. Hoje, na época, era Igreja Matriz São Paulo Apóstolo, na área de catequese preparatória para o Crisma. E, no Estado, eu tive a oportunidade de trabalhar no ensino religioso ecumênico. Eu trabalhei com um padre e 8 pastores cristãos. Então, qual era o meu papel? Eu era a ponte entre essas confissões religiosas e as escolas. E aí tem um caso bem interessante nessa época. Foi julho de 89 até dezembro de 90 que eu fiz esse trabalho e depois voltei para a sala de aula, porque a minha satisfação pessoal sempre foi muito maior dentro de uma sala de aula, nas 4 paredes, e quando podia ir ao pátio para imitar o Dom Bosco. Então, na época, nós tínhamos aqui na 4ª unidade de coordenação de ensino, na época funcionava ali de frente ao Olímpico, na Alameda.
Nós tínhamos uma Kombi para que pudéssemos visitar as escolas para falar sobre aquela determinada disciplina. E não tinha motorista. Então, quem dirigia eram as pessoas, né, os professores das várias especialidades. E quando eu pegava o volante, eles diziam, lá vai a noviça rebelde. Então, são situações, foi um apelido que eu recebi dos meus colegas, mas que eu fiquei muito satisfeita, porque eu sou uma apaixonada pelo filme A Noviça Rebelde. Perdi a conta de quantas vezes eu já vi na vida, porque realmente era alguém que se entregou à educação. E aí nunca quis sair da sala de aula, com exceção desse 1 ano e meio, e o restante foi dentro da sala de aula, porque eu tinha respostas que me satisfaziam muito. E eu tenho a sensação de que pude contribuir bastante também. Bom, além da senhora, nenhum dos 3 filhos também quis ingressar na vida política, né? Sim. O Andrigo, que é o nosso mais novo, foi o que esteve muito perto do Dalírio, porque era o que estava em casa ainda, que os outros 2 saíram para estudar, saíram para ter as suas atividades profissionais, não que foram expulsos de casa. E o Andrigo foi o que ficou mais tempo dentro de casa. E aí pôde participar muito e demonstrou isso aí, porque o sangue, Jorge, também tem do meu lado. O meu avô materno foi prefeito de Itajaí. E hoje eu tenho um orgulho muito grande. A rua da prefeitura de Itajaí leva o nome dele, Alberto Pedro Werner. Então, alguma coisa lá de trás também vem, e o Andrigo pegou, e, lógico, a evidência maior com relação ao Dalírio. Mas nunca nenhum deles, e nem o Andrigo, se posicionou para ser candidato a algum posto político. O que a senhora acha da participação feminina na política aqui em Blumenau? Precisa ser mais evidenciada, a gente precisava ter mais mulheres na política também. Blumenau é uma cidade em que as mulheres vão ganhando um pouco mais de destaque, né? Empoderamento, tem muita gente que fala, né? O empoderamento feminino. Nós hoje temos a primeira delegada regional da Polícia Civil, vamos ter a primeira presidente da CIB, já tivemos a primeira presidente, mesmo que ocupando de forma num prazo curto, na Câmara de Vereadores de Blumenau, que esse é o lugar muito ocupado por homens, né? Então, assim, vai se ganhando um pouco mais de destaque. Mas ainda falta uma evidência maior da mulher na política? Falta. Falta, na minha visão, os homens darem mais espaço. E não darem mais espaço, assim, porque eu estou com pena de você, eu vou lhe dar mais espaço. Outro dia eu estava na fila para fazer exame de sangue no laboratório, e quando eu cheguei, o laboratório estava fechado ainda, que eu vou justamente na madrugada para não demorar tanto. E estava já esperando ali 2 homens. Quando a porta abriu, eu disse, por favor, eu respeito as filas, os senhores podem entrar e eu serei a terceira. Não, nós vamos lhe dar uma chance hoje. Eu achei aquilo de um machismo horrível. E, infelizmente, essa frase foi pronunciada por um ex-professor também. Para mim, foi muito mais triste. Eu sei quem ele é. Provavelmente, ele não sabe quem eu sou. Mas ele perdeu uma grande oportunidade de ficar com a boca fechada. Eu diria aí ainda, Jorge, eu já tive a oportunidade de ouvir 2 entrevistas com a Cristiane, essa que vai ser a futura presidente da CIB. Eu não a conheço, mas eu achei, pelas respostas que ela deu na rádio, eu gostei muito da fala dela, da entonação que ela deu para com a entrevista. Eu diria a primeira delegada, que inclusive é nora de uma colega minha do Santos Dumont, a Juliana Tridapalli. Eu diria também a primeira reitora da FURB. A Márcia, né? A Márcia. Eu colocaria também uma representante feminina na Câmara dos Deputados Federais, que é a Ana Paula, que é uma grande representatividade, e a nossa vice-prefeita.
Então, são caminhos que vão se abrindo. Preciso abrir mais? Não tem dúvida nenhuma. A gente ainda não tem representante feminina na ALESC, né? Na Assembleia Legislativa. Exatamente. Eu gostaria até de complementar, Jorge, por herança materna, eu sou devota do Sagrado Coração de Jesus. E existe uma folhinha diária de mensagens desta folhinha. E a frase de hoje não é minha. Ela foi dita pelo padre Zezinho, aquele padre que é cantor, né, e educador religioso. A mulher moderna tem algo a dizer ao mundo e quer o direito de participar das mudanças que ela sente necessárias. Uma grande verdade. Passei para frente já hoje de manhã cedo para muitas que têm no contato, né, no WhatsApp. Então, nós queremos participar, mas não coloquem tantas barreiras. Eu ontem à noite ainda tive a oportunidade de ouvir uma entrevista. Dona Eliana, só me abre um parênteses. É medo que o homem tem da mulher poder se agigantar, digamos assim, né? Ser superior. E o machismo, a senhora sabe que não permite isso de forma alguma. Exato. Eu considero isso, Jorge. Muitos homens se esquecem que eles podem ser tão grandes quanto as mulheres. E aí fica um lado do outro. Porque, voltando àquele ditado que eu disse, uma andorinha só não faz milagre, ou não faz verão. Então, vamos nos dar as mãos e vamos trabalhar juntos. Você não vai ficar menos. Eu sou mãe de 3 homens. E os 3 homens que saíram lá de casa, eles, do jeito deles, depois se aperfeiçoaram, não tem dúvida nenhuma. Lavaram louça, passaram o pano no chão, lavaram o banheiro, cozinharam mais alimentos do seu próprio gosto, porque hoje os 3 auxiliam as esposas. Os 3 têm uma participação, porque as esposas deles, 2 são médicas e uma é secretária executiva. Então, elas têm um trabalho durante muitas horas fora de casa. E eles precisam participar e têm que participar. E se ela não está, vai lavar louça, vai lavar roupa, vai passar roupa, vai fazer a mamadeira do bebê, não tem dúvida nenhuma. Não vai deixar de ser homem por causa disso. Eu ainda diria o contrário, porque esses netos meus terão uma imagem extremamente positiva desse pai. Não, e uma imagem maravilhosa do casamento. Eu queria chegar a um ponto que a senhora, junto com o seu Dalírio, completando agora, nesse ano, 50 anos de casamento, é uma data quase que incomum, né, de relacionamentos tão longos hoje em dia, para o mundo de hoje em dia. Nesse casamento que a senhora diz, um relacionamento sadio, com filhos maravilhosos, netos e por aí vai. E quando a senhora se depara com essas informações da violência doméstica crescendo cada vez mais, a violência contra a mulher crescendo cada vez mais, né? O que passa na cabeça da senhora? O primeiro movimento que eu faço é para comigo mesmo. Eu procuro fazer uma oração para que essas mulheres tenham força para poder suportar isso. Mas é muito, muito triste. Muito triste mesmo. Quantos feminicídios nós temos tido ultimamente aqui na nossa cidade, no nosso estado, tão próximos de nós? A violência está aqui ao lado. A violência está ao lado, infelizmente. Eu acho tudo isso muito triste, Jorge. Então, como eu acredito muito na oração também, e nós tivemos um bispo que passou por aqui que dizia assim, gente que não reza vira bicho. Então, vamos orar mais, vamos pedir a intercessão divina, porque nós não vamos conseguir sozinhos. E vamos até a igreja. Não ir até a igreja para fazer volume, não, vamos louvar. Dalírio, eu não falhamos as missas semanais. Os nossos filhos não vão, mas nós continuamos indo, porque eu acredito no exemplo. Um dia eles vão voltar. Pode ser que eu não veja, mas eu acredito que um dia eles vão voltar. Infelizmente, muitas pessoas hoje também estão fazendo a igreja ou a própria figura de Deus como um supermercado. Na hora que eu preciso, eu sei pedir. Não, vá agradecer também.
Eu sempre costumo lembrar, e fazia isso na escola, fiz isso muitas vezes em casa e ainda repito quando tenho oportunidade, da parábola dos 10 leprosos. Foram 10 os curados por Jesus. Quantos voltaram para agradecê-lo? Eu procuro ser esse um. Eu não quero participar dos 9. Eliana Beber, professora, aqui com a gente. Eu queria agradecer a participação da senhora nesse dia tão especial aqui. Agradecer a visita da senhora também aqui na Itaberá FM. Dizer que essa casa também fica aberta à senhora para novas participações, porque falar de educação, falar do papel da mulher na sociedade, né, falar de como a gente tem que agir, relacionamentos, isso é muito importante, né? Isso é vida, né, Jorge? É então, o dia a dia. Então, falar da vida é muito importante. Eu procuro, sem esquecer os lados anteriores e o posterior, mas eu procuro vivenciar o presente, que não deixa de ser um belíssimo presente. Vamos ver o dia de hoje. Quando eu entrei aqui, tinha sol. Eu tenho a impressão que deve ter sol ali fora ainda, né? Porque nós estamos presos aqui dentro do estúdio, não estou percebendo, mas eu creio que tem sol. Eu abri os olhos hoje, eu estou aqui, você também. Muitos dos seus ouvintes estão nos ouvindo, que eu me sinto bastante privilegiada. Mas quantas pessoas não abriram o olho hoje? Exato. Então, refletir sobre a vida e depois a longevidade, a velhice. Eu não tenho medo de envelhecer, Jorge, porque eu costumo dizer de uma forma bem simples, só fica velho quem não morre. Então, eu quero ficar bem velhinha, porque eu tenho uma genética bastante boa. Minha mãe chegou aos 98 anos e lúcida. Isso é muito importante. Então, por isso que esse prêmio que eu recebi agora no dia 27 de fevereiro, ele é muito caro para mim, porque eu estou vivenciando isso. Eu presenciei essa entrega. Eles não entregaram, a Patrícia não entregou para um dos meus filhos, para um dos meus netos, ou para o meu marido. Não entregou na minha mão. Então, isso é bastante emocionante. Obrigado mais uma vez pela participação da senhora. Feliz Dia das Mulheres e uma ótima semana. Para nós todos, Jorge, seus ouvintes também, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Eliana Beber, professora, falando aqui com a gente, ela que foi agraciada com o Prêmio Mérito Educacional do Conselho Estadual de Educação. Na Boca do Povo, aqui na Itaberá 11.2.